eu vou te falar é muito importante, presta muita atenção, que é possível que o problema da tua empresa esteja aí. Então, sabe ratinhos de psicologia, que eles ficam numa caixa, chama caixa de Skinner. Skinner é o cara que desenvolveu, né, parte da teoria comportamental, como é que funciona o comportamento dos seres humanos. Então, é uma caixinha que o ratinho, ele aperta as luzes e aí ele entra num círculo e aí ele vira cambalhota e depois ele volta, ele faz um monte de coisas nessa caixinha. Como é que um ratinho consegue ter tanto treinamento, né? Então, isso tudo é feito com base de reforço e também com base de punição, choque elétrico. É triste, mas é assim. E quando eu fiz minha faculdade, em 1987, e se você não tinha nascido em 1987, não me conte, mas eu já estava lá com os meus ratinhos. Eu tinha 2 ratinhos, Gugu e Lulu, Gumercindo e Ludovico. E eu não sabia que depois eles matavam todos os ratinhos. Eu achava que a gente podia levar os ratinhos para casa, tal. E aí, quando eu voltei das férias, não tinha mais nenhum rato no laboratório. E aí que eu comecei a entender a crueldade que era isso. Mas essas pesquisas todas, elas já nos ajudaram a entender que o ratinho, ele funciona muito melhor com reforço do que com punição. Então, se o ratinho ele tinha que chegar perto de uma argola, de um círculo, né, e não perto do quadrado, você queria que ele fizesse este caminho e você dava reforço cada vez que ele se aproximava do círculo, ele se treinava, ó, muito mais rápido. Mas a outra forma também funcionava. E cada vez que ele se aproximava do quadrado, ele levava pequenos choquezinhos. Não era nada que fosse matar o rato, mas era choquezinhos bastante desagradáveis. E aí ele entendia que ele não podia chegar perto do quadrado. Mas ele não tinha nenhum aprendizado. Ele só entendia que ele não podia chegar perto do quadrado. Mas ele ficava perdido. Ele não sabia para onde ir. Ele não tinha a menor ideia de para onde queriam que ele fosse. Então, ele levava muito mais tempo para entender que quando ele chegasse perto do círculo, ele ganhava uma gota d'água. E água para ele era reforço, porque ele ficava 2 dias sem beber água, então ele estava desesperado para beber água. Água para ele era reforço, e ele ganhava uma gota d'água se ele se aproximasse do círculo. Ele ganhava uma outra gota d'água se ele colocasse a patinha dele no círculo. Ele ganhava uma outra gota d'água se ele passasse por dentro do círculo. Ele ganhava uma outra gota d'água se quando ele terminasse de passar no círculo, ele apertasse a luz. E aí ele ia ganhando as gotas d'água e ia fazendo e construindo todo o seu trajeto. Mas aquele que cada vez que ele errava o caminho, ele levava um choquinho, ele ficava totalmente perdido de novo e ele voltava para a fase inicial. E aí ele saía da fase, ia tentar fazer alguma coisa nova e ele punha de novo a mão no quadrado, a patinha, né? E levava choque de novo. E aí ele retornava para a fase inicial. Quanto tempo ele levava para sair dessa fase inicial para entrar no caminho que a gente queria que ele fizesse, que ele percorresse dentro da caixinha? Ele levava muito tempo, porque ele percebia que se ele errasse, ele levava choque. O que é que você está fazendo com a sua equipe? Dando choque ou dando reforço? Se você está dando choque na sua equipe, cada vez que ela faz uma coisa errada, ela não sabe para onde ir. É igual mãe que fala, não sobe no sofá, não sobe na cadeira, não sobe na mesa, não fique no quarto, não fica falando não, 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 mas não fala onde que é para a criatura ficar. Não fala, olha, eu quero que você fique aqui, eu quero que você faça isso. Só fala, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. E aí, se você começar a ter esse comportamento de mãe com a tua equipe, você vai ter resultados muito baixos, muito pequenos. Porque você está o tempo todo falando tudo aquilo que não é para ele fazer. E você não está mostrando aquilo que ele é para fazer.